O presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, suspendeu a audiência de hoje, depois que a depoente do dia, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, se negou a responder os questionamentos do colegiado. Durante o intervalo, Aziz enviou ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para entender de forma objetiva até que ponto a testemunha pode efetivamente se manter em silêncio. Emanuela Medrades obteve uma liminar na Suprema Corte que a autoriza a se calar perante a indagações que a incriminem. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que a diretora da Precisa pode ser presa em flagrante caso continue a se recusar a responder qualquer uma das perguntas que estão sendo feitas. Meu querido Rodrigo Constantino, a pergunta do dia aqui no 3 em 1 é: o silêncio é uma confissão de culpa? O que você pensa sobre isso? Não nesse caso, Paulo. Nesse caso, talvez o silêncio seja a única demonstração de inteligência diante de palhaços numa CPI circense que inverte tudo, que já teve narrativas de cloroquina, gabinete paralelo, Copa da Morte, né? E que é comandada por larápios que se passam por xerifes. Então não dá para levar esse troço a sério, é uma CPI circense. O estilo cangaceiro da Trinca, que comanda esse espetáculo medonho e sombrio, já intimidou pessoas sérias, empresários, sobre quem não paira nenhuma suspeita de nada criminoso, ao contrário da própria Trinca, né? Já tratou médicos, especialistas como charlatães e criminosos, enquanto tratou impostores como a voz da ciência e coisa e tal. Então, o ápice da arrogância, da empáfia e do autoritarismo foi com a voz de prisão, né, de um servidor público pelo presidente Omar Aziz, e o recado está dado, né? Qualquer pessoa depois disso já sabe que está ali não como depoente, não como testemunha, mas como investigado, acusado, denunciado e condenado, né? Se, obviamente, isso atender a algum tipo de narrativa que sirva contra o governo Bolsonaro. Nessa tentativa desvairada de encontrar alguma narrativa, como eu disse, só alguns exemplos aqui, a CPI já rodou mais do que muita bolsa de mulher de programa por aí, né? Então, talvez o silêncio seja a única coisa, né, que reste. O STF blindou o Covidão, blindou governadores, e aí vai estender isso agora a quem estivesse considerando investigado e que não precisa, segundo a nossa lei, se incriminar, né? Então, no momento ali de nervosismo, um dos senadores do gabinete paralelo do lulismo disse o seguinte, né? Bom, então, se todo mundo vai ficar em silêncio, melhor fechar essa CPI, né? Porque não serve para nada. Exatamente. Foi o único momento de bom senso, talvez, que tivemos ali, né? É melhor fechar esse troço. Aliás, era melhor que nunca tivesse aberto, porque só joga contra a imagem do Senado. Parece que o G7 está perdendo né? Vai virar ali G6, né? Tem um dos senadores que está incomodado justamente com esse espetáculo medonho, né? Vamos ver, né? Eles com 6 ainda formam maioria para barrar convocação, requerimento, por exemplo, que convocaria o Gabas, né? E para aprovar a convocação de quem interessa, né? Que é só para essas narrativas. Mas vamos ver, né? Tá ficando evidente o desgaste, porque estava cantada a bola, né? Ninguém que leva Renan Calheiros e Omar Aziz a sério vai ser considerado sério por muito mais do que 2 ou 3 minutos. Bruna Torlai, faço a mesma pergunta para você. O silêncio é uma confissão de culpa? É uma confissão de culpa, e a culpa ela é grande quando se trata justamente de consórcio Nordeste, de Covidão e de muitos outros escândalos que rolaram por aí, né? A gente tem vários senadores silenciando sobre muitos problemas que os brasileiros ainda esperam ouvir nessa CPI. Você tem vários senadores silenciando sobre a necessidade de convocar Carlos Gabas, sobre a necessidade de ouvir o Barros, o líder do governo na Câmara. Então, todas aquelas pessoas que deveriam estar falando estão sendo silenciadas por aqueles mesmos senadores que recusam a uma
pessoa que trabalha no setor privado de ficar em silêncio simplesmente porque ela não quer fazer papel de palhaça, de ser instrumentalizada por rixas políticas de grupos que estão em franca campanha. O que a gente percebe quanto às pessoas do setor privado que estão sendo convocadas ali para depor na CPI é justamente evitar serem usadas, né, por esses grupos que estão em rixa política. Dessa maneira que eu entendo essa insistência em simplesmente não se envolver com uma investigação que não existe, porque não se trata de uma investigação, se trata, de fato, de uma querela de fundo eleitoral, né, com base aí nesse objetivo firme do pessoal da CPI de desgastar a imagem do governo Bolsonaro, né? O pessoal do setor privado é um pessoal sério e não quer ficar fazendo papel de idiota para políticos que estão ali fazendo teatro para o povo. Serrão, mesma pergunta para você. Pois é, saudações meus amigos e meus amados haters. Machado de Assis imortalizou um personagem fantástico. Brás Cubas, o morto mais vivo do mundo. E ele tinha uma frase antológica. Uma delas, matamos o tempo e o tempo nos enterra. E uma outra fantástica, há coisas que melhor se dizem calando. Então, muitas vezes, o silêncio pode ser uma forma estratégica de comunicação. Nesse caso da CPI, o silêncio é obtido na base da regra legal, na base até da forçação de barra constitucional, para que seja respeitado um direito elementar que cada um tem de não se incriminar diante de um ambiente tóxico, que é exatamente aquela comissão picareta de inquisição do Covidão. Ela já nasceu morta e já nasceu com um objetivo canalha. A redação preparada por Renan Calheiros já estava escrita. Aquela velha história foi derrubada à máxima de que CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Essa não. Você já sabia como ela começava porque o fim dela já estava em seu próprio começo. Entendeu a zona? Pois é, mas esse Senado incompetente, composto por algumas figuras notoriamente corruptas, conseguiu produzir essa aberração. O relatório da CPI já estava previamente pronto para quê? Para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Se possível, desgastá-lo o máximo politicamente, ou, se isso não desse certo, ao menos tentar até um impeachment, que não colou até agora. Tentou-se inventar uma tese, explorar uma corrupção que não aconteceu, e isso vai a cada momento desmoralizando essa CPI. O que aconteceu hoje com essa depoente foi vergonhoso, foi uma tortura psicológica, mais uma contra uma mulher. Os nossos personagens da CPI estão se especializando nisso. E é duro a gente ter que ouvir Renan Calheiros reclamar. Estamos vivendo um momento duro, muito difícil nesse país. É uma nojeira ter que escutar o presidente dessa comissão, Omar Aziz, cuja família é acusada de corrupção contra a saúde. Lá no Amazonas, 260 milhões numa roubalheira incrível que a Polícia Federal está apurando. E esse caso todo é vergonhoso. E o senador hoje atacou de novo os militares, voltaram a provocar. Eles estão querendo que vá lá depor na CPI o ministro da Defesa, General Braga Neto. Pô, fala sério. Não é mais fácil convocar o Carlos Gabas, que não está querendo falar? Esse está querendo usar o silêncio como arma para a impunidade. Mas tem um que está doido para falar, Ricardo Barros, líder do governo. Só que Renan Calheiros e a turma do G7 não querem escutá-lo. Por que será? Será que ele tem domínio de tudo de errado que está acontecendo e vai detonar na CPI? Parece que é isso. Então, é hora, sim, de ouvir quem tem de ser ouvido e respeitar, ter um pouco até no mínimo, de respeito cidadão àquelas pessoas que estão indo lá depor e que podem estar envolvidas ou não concretamente em corrupção. Mas a CPI não tem direito de abusar da autoridade e ela continua fazendo isso. Lamentável para uma comissão picareta de inquisição que levará a nada, só ao desgaste dos senadores. Agora, minha querida Bruna Torlai, Emanuela Medrades, que é a diretora da Precisa Medicamentos, passou por uma espécie de treinamento, né, antes de prestar o depoimento hoje na CPI da Covid-19 e pelo fato dela ter um temperamento um pouco mais forte, podemos dizer assim,
optaram por deixá-la em silêncio. Era exatamente isso que eu ia dizer, né? A gente leu aí em diversos jornais que justamente por ela aparentemente ser uma pessoa esquentadinha, o pessoal ali da empresa achou melhor que ela não entrasse no jogo psicológico, né, de provocações ali dos vários senadores, porque como eles entendem que é um teatro e os políticos são mestres na arte do teatro e ela não se saiu muito bem nos testes para lidar com essa teatralidade própria da política, eles acharam que poderia haver qualquer tipo de atitude que viesse a comprometer até a imagem da empresa, né? Então, nesse sentido, falando, não, pelo amor de Deus, não se envolva nessa história que você não tem psicológico para isso, né? Para se ver que, de fato, não é uma investigação que as pessoas entendem como boa para o país, né? Não é uma investigação respeitada pela capacidade que ela tem de apurar. É uma investigação vista como uma arma, de fato, apontada na mira de várias pessoas, tenham elas ou não relação com os crimes ali imaginados. O Constantino também teve a prisão na semana passada, né? Que é uma espécie de ação que acua os depoentes. Não, sem dúvida, isso serviu para essa decisão do silêncio, né? Além do temperamento dela, pelo que disseram esses jornais. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa, todo mundo sabe que é um espetáculo, né? Que é um palanque eleitoreiro para o gabinete paralelo do lulismo. Mas eu acho interessante que eles encontrem, eventualmente, alguém disposto a expor em público, diante dos holofotes e ao vivo e a cores, né? A farsa. O jurídico da Lojas Avan, o Fábio, já me mandou mensagem dizendo que se o Luciano Hang for lá depor, está faltando a convocação, né? Já ameaçaram, ele vai bancar esse papel. Isso me lembra exatamente a imagem de um livro muito famoso aqui nos Estados Unidos, um dos mais influentes, segundo algumas pesquisas, da Ayn Rand, a filósofa russa naturalizada americana, chamado Atlas Shrugged, que no Brasil foi traduzido primeiro como Quem é John Galt e depois A Revolta de Atlas. Tem uma cena que o John Galt, o principal herói, né, da novela, ele vai diante do público, né, sob a mira de uma arma, só que a arma está escondida, porque tudo é uma farsa e o Estado totalitário precisa manter as aparências. E ali, em determinado momento, ele consegue se desvencilhar e mostrar, expor a arma, né? E com isso derruba toda a trama, toda a narrativa dos seus inimigos, dos seus detratores. Seria fantástico alguém fazer isso, né? Eu estou aqui longe, né? Mas se eu estivesse no Brasil e fosse convocado por um vagabundo desses, eu acho que eu saía preso, sim, porque eu não ia ficar em silêncio, não. Eu ia falar certas verdades na cara deles. Agora, meu querido Serrão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diz que a diretora da Precisa se silenciou apenas para não se incriminar. Pois é, mas aí é a questão, é um direito constitucional dela. Talvez fosse melhor falar, abrir o jogo e colocar aqueles senadores no seu devido lugar. Mas nem sempre dá para fazer isso. Agora, o fato gravíssimo de hoje foi o Senado, mais uma vez, foi conivente com a judicialização da politicagem. Serrão, algo perigoso no Brasil.